a voz que conquistou o mundo e o fim trágico que ninguém esperava. Embarque nessa emocionante jornada pela história de uma das vozes mais marcantes dos anos 90, uma mulher que transformou dor em arte e conquistou o mundo com uma técnica vocal que ninguém conseguiu copiar. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Uma garota de 18 anos pedala nervosa pelas ruas de Limerick, na Irlanda. No bolso da jaqueta, uma fita cassete com 3 músicas que ela mesma gravou em casa. Ela vai fazer um teste para uma banda local chamada The Cranberries Saw Us, uma banda que ninguém conhecia, com 3 caras que acabavam de perder a vocalista e estavam quase desistindo do sonho. Olha, nós separamos para você uma lista com as 100 melhores músicas dos anos 80. Se você quiser pegar ela totalmente gratuita, você acessa culturanostalgica.com/canal no YouTube. Quando ela chegou no ensaio, os irmãos Noel e Mike Hogan, junto com o baterista Fergal Lawler, estavam desanimados. Já haviam testado várias vocalistas e nenhuma tinha o que eles procuravam. Mas, quando aquela garota tímida abriu a boca, o silêncio tomou conta da sala. A voz era diferente de tudo que eles já tinham ouvido. Aguda, mas poderosa. Delicada, mas com uma força arrepiante. Ela tinha algo que os especialistas chamariam depois de iodel irlandês moderno, uma técnica vocal que alterna rapidamente entre o registro grave e agudo, criando aquele som inconfundível que virou marca registrada. Naquele mesmo teste, ela trouxe uma música que havia escrito sozinha, baseada numa decepção amorosa real que viveu ainda adolescente. Um garoto que a convidou para dançar numa boate chamada Madonna's, em Limerick, lhe deu o primeiro beijo e depois simplesmente desapareceu da vida dela sem explicação. A mágoa daquela rejeição virou letra e a letra virou Linger, uma das baladas mais tocadas da década de 90. A banda mudou de nome imediatamente. The Cranberries Saw Us virou simplesmente The Cranberries, e aquela garota tímida de Limerick se chamava Dolores O'Riordan. Ela nem imaginava que estava prestes a escrever um dos capítulos mais importantes do rock alternativo mundial. Dolores nasceu no dia 6 de setembro de 1971, numa família católica de classe trabalhadora do condado de Limerick. Ela era a caçula de 7 irmãos. Desde criança, cantava no coral da igreja, onde desenvolveu aquela voz cristalina que mais tarde conquistaria milhões de fãs pelo mundo. Mas a infância dela foi marcada por uma tragédia que ela só revelaria anos depois, quando já era famosa. Dolores sofreu abuso sexual quando era apenas uma menina, um trauma que a perseguiria por toda a vida e que influenciaria profundamente suas composições mais intensas. Em 1991, The Cranberries lançou sua primeira demo. Com Dolores nos vocais, as fitas começaram a circular entre produtores e gravadoras. O resultado foi imediato. Eles assinaram um contrato e começaram a trabalhar no primeiro álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, lançado em 1993. Dreams foi o primeiro single a chamar a atenção, mas foi Linger que explodiu nas rádios do mundo inteiro. No Brasil, a música embalou cenas da novela Pátria Minha, da Rede Globo, e virou febre absoluta. Quem viveu os anos 90 se lembra de ouvir Linger em todo lugar, nas rádios, nas lojas, nos bares, nos shows. A voz de Dolores tinha algo de hipnótico, algo que grudava na memória e não saía mais. Linger. O clipe de Linger, filmado em preto e branco, era uma homenagem ao filme de ficção científica Alphaville, de 1965, do diretor francês Jean-Luc Godard. Dolores aparecia etérea, quase fantasmagórica, com aqueles olhos penetrantes e a voz que parecia vir de outro mundo. A MTV não parava de tocar, e o mundo não parava de se apaixonar por aquela banda irlandesa que surgiu do nada. Mas foi o segundo álbum que transformou The Cranberries numa das maiores bandas do planeta.
20 de março de 1993. Warrington, Inglaterra. 2 bombas explodem numa movimentada rua comercial durante um sábado de compras. O ataque foi realizado pelo IRA, o Exército Republicano Irlandês, no auge do conflito sangrento na Irlanda do Norte. Entre os feridos e o caos, 2 crianças foram mortas. Jonathan Ball, de apenas 3 anos de idade, e Tim Perry, de 12 anos. 2 inocentes que estavam no lugar errado, na hora errada. Quando Dolores soube da tragédia, ficou absolutamente revoltada. Aquela violência sem sentido, aquele terrorismo que matava crianças em nome de uma causa política, a deixou profundamente perturbada. Ela se trancou no estúdio e em poucas horas escreveu a música mais raivosa e agressiva da carreira da banda. Uma música que gritava contra a estupidez da guerra, contra a violência cega, contra o ódio que se perpetua de geração em geração como zumbis que não conseguem pensar por si mesmos. Zombie não era apenas uma música, era um grito de revolta. E Dolores cantou aquilo com uma intensidade que arrepiava. A voz distorcida, quase gritada, aquele yodel irlandês usado de forma agressiva, criando uma atmosfera de desespero e raiva. O clipe, filmado em Belfast, mostrava crianças brincando em meio a soldados armados e muros pintados com símbolos políticos. A mensagem era clara e poderosa. Zombie estourou de uma forma que ninguém esperava. A música foi número 1 na Austrália, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha e Islândia. Ficou 23 semanas no topo da parada Alternative Airplay da Billboard nos Estados Unidos. O álbum No Need to Argue vendeu milhões de cópias pelo mundo. The Cranberries estava no auge e Dolores O'Riordan, aquela garota tímida de Limerick, era agora uma das maiores estrelas do rock mundial. Se você realmente tem bom gosto musical, eu quero que você escreva agora Dolores nos comentários para honrar essa lenda. No Brasil, Zombie também entrou na trilha sonora da novela O Dono do Mundo, de 1991, e virou hino de uma geração. Até hoje, mais de 30 anos depois, a música continua sendo um dos maiores clássicos do rock alternativo. O clipe no YouTube ultrapassou 1,5 bilhão de visualizações, tornando The Cranberries a primeira banda irlandesa a atingir essa marca histórica. Mas por trás de todo aquele sucesso, Dolores lutava contra demônios invisíveis. O abuso que sofreu na infância voltava em pesadelos. A fama trouxe pressão, ansiedade, exposição constante. Ela começou a desenvolver transtorno bipolar, depressão e anorexia. Em entrevistas, falava abertamente sobre suas lutas, sobre como a música era sua forma de sobreviver à dor. Em 1994, no auge da turnê mundial, Dolores conheceu Don Burton, empresário do Duran Duran, que estava trabalhando com The Cranberries. Os dois se apaixonaram rapidamente e se casaram em 18 de julho daquele mesmo ano, numa cerimônia privada que realizou um sonho de infância dela. Dolores usou um vestido de noiva deslumbrante e se mudou com Don para o Canadá, onde tiveram 3 filhos, Taylor Baxter, Molly Lee e Dakota Rain. Durante anos, Dolores tentou equilibrar a maternidade com a carreira. Ela levava os filhos nas turnês, gravava álbuns em estúdios caseiros para ficar perto da família. Lançou álbum solo, colaborou com outros artistas, mas nunca abandonou The Cranberries completamente. Olha, se você está gostando desse conteúdo ou está gostando desse vídeo, clica agora no botão like e se inscreva no canal. Em 2003, a banda anunciou um hiato. Dolores precisava de tempo para cuidar da saúde mental e da família. Mas em 2009, The Cranberries voltou com uma turnê de reunião que foi um sucesso absoluto. Os fãs nunca esqueceram. As músicas continuavam tão poderosas quanto nos anos 90. Porém, a vida pessoal de Dolores estava
estava desmoronando. Em 2014, após 20 anos de casamento, ela e Don Burton anunciaram a separação. O divórcio foi devastador para ela. Dolores mergulhou numa depressão profunda, começou a beber mais, a tomar remédios para dormir, para controlar a ansiedade, para lidar com o transtorno bipolar que se agravava. Em 2017, ela se envolveu num incidente polêmico num voo da Aer Lingus. Dolores estava visivelmente embriagada, agrediu uma comissária de bordo e foi presa ao desembarcar. O caso ganhou os tabloides. Ela pediu desculpas públicas, explicou que estava passando por um momento difícil, mas o dano à sua imagem estava feito. Ainda assim, Dolores continuava trabalhando. Em janeiro de 2018, ela estava em Londres para gravar vocais de uma nova versão de Zombie com a banda Bad Wolves. Estava animada com o projeto. Havia passado o ano novo com um novo namorado e parecia estar numa fase melhor. Hospedou-se no Hilton Hotel em Park Lane, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Na noite de 14 de janeiro, Dolores voltou para o quarto após um dia de trabalho. Estava sozinha. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquelas últimas horas. O que se sabe é que ela abriu o frigobar e bebeu 5 garrafas miniatura de vodka, meia garrafa grande de champanhe, tomou remédios e entrou na banheira. Na manhã de 15 de janeiro de 2018, uma camareira do hotel encontrou o corpo de Dolores O'Riordan submerso na banheira. Ela tinha 46 anos, mãe de 3 filhos, uma das maiores vozes da história da música irlandesa, e estava morta, sozinha, num quarto de hotel em Londres. A notícia se espalhou pelo mundo como um choque. Fãs, artistas, músicos, todo mundo estava em estado de incredulidade. Como aquela voz tão poderosa, tão cheia de vida, podia ter se calado assim de forma tão repentina? O laudo médico, divulgado meses depois, em 6 de setembro de 2018, no dia em que Dolores completaria 47 anos, revelou a causa oficial da morte: afogamento acidental por intoxicação alcoólica. O nível de álcool no sangue dela era de 330 mg por decilitro, 4 vezes acima do limite legal para dirigir. Ela simplesmente perdeu a consciência na banheira e se afogou. Não foi suicídio, não foi overdose intencional. Foi um acidente trágico causado pela combinação de álcool, remédios e uma doença mental que ela lutava para controlar há anos. O funeral de Dolores foi realizado na igreja de São Ailbe, em Ballybricken, na Irlanda, no dia 23 de janeiro. Milhares de pessoas foram às ruas prestar suas últimas homenagens. Seus 3 filhos, Taylor, Molly e Dakota, acompanhados do pai, Don Burton, choravam inconsoláveis. O caixão foi carregado pelos membros do The Cranberries. Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawler estavam destroçados. Eles haviam perdido não apenas a vocalista, mas uma irmã, uma amiga de mais de 25 anos de estrada. Dolores foi enterrada no cemitério de Caherelly, perto da fazenda onde cresceu, cercada pelas colinas verdes da Irlanda que ela tanto amava. No túmulo, uma simples inscrição: Dolores Mary Eileen O'Riordan, 6 de setembro de 1971 a 15 de janeiro de 2018. Um ano depois da morte de Dolores, em abril de 2019, The Cranberries lançou o último álbum da banda, In the End. O disco tinha as últimas gravações vocais de Dolores, feitas meses antes de sua morte. Os membros da banda decidiram que aquele seria o fim definitivo. Sem Dolores, não existia The Cranberries. O álbum foi indicado ao Grammy de melhor álbum de rock, e a música All Over Now, última faixa gravada por Dolores, parecia uma despedida profética, como se ela soubesse que estava cantando pela última vez. Hoje, mais de 6 anos após sua morte, Dolores O'Riordan continua sendo lembrada como uma das maiores vocalistas de todos os tempos. Aquela garota tímida de Limerick que pedalou nervosa até um teste de banda numa tarde de domingo de 1990, conquistou o mundo com uma voz que ninguém conseguiu imitar. Vendeu mais de 40 milhões de discos, tocou nos maiores festivais do planeta, entrou para a história da música com letras que falavam de
amor, dor, guerra, família e esperança. Mas por trás de toda aquela força, existia uma mulher frágil, lutando contra traumas de infância, doenças mentais e a solidão que a fama traz. Dolores transformou sua dor em arte, e sua arte tocou milhões de corações pelo mundo inteiro. The Cranberries deixou um legado gigantesco. Dreams, Linger, Zombie, Ode to My Family, Salvation, Promises. Músicas que marcaram uma geração e continuam sendo descobertas por jovens até hoje. O clipe de Zombie, com 1,5 bilhão de visualizações, prova que a mensagem de Dolores contra a violência continua mais atual do que nunca. No Brasil, The Cranberries tem uma legião de fãs que cresceram ouvindo aquelas músicas nas rádios e nas trilhas sonoras das novelas dos anos 90. A voz de Dolores embalou histórias de amor, desilusão e superação na televisão brasileira. E até hoje, quando Linger toca no rádio, todo mundo para ouvir. A história de Dolores O'Riordan é uma lembrança dolorosa de que genialidade e sofrimento muitas vezes caminham juntos. Que por trás das vozes que nos emocionam, existem pessoas reais, com dores reais, lutando batalhas invisíveis. E que a música, essa arte mágica e poderosa, pode ser ao mesmo tempo salvação e testemunho de uma vida intensa, brilhante, tragicamente curta. Se você quer conhecer mais histórias incríveis de artistas que marcaram gerações, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários qual artista você quer que a gente conte a história. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cultura Nostálgica.